Nesse vídeo eu vou fazer um raio-x completo dos jogadores aí que interessam no atual momento Verdão. Eu vou detalhar aí pra você como se encontra a atual situação de cada jogador aí que faz parte da lista de reforços do Palmeiras aí para a temporada 2022. Se estão próximos aí de fechar uma negociação, se estão distantes, enfim. Tudo, meu amigo, minha amiga, sobre as possíveis contratações do Verdão para a temporada 2022. E vamos iniciar aí falando do sistema defensivo do Palmeiras, especificamente aí da quarta zaga. A chegada aí de um zagueiro canhoto é o grande objetivo aí de Abel Ferreira. Depois aí da frustrada contratação de Valber Huerta, o Palmeiras procura outras opções aí para esse setor. E para essa posição, dois nomes aí estão em pauta na lista de contratações do Verdão. O primeiro deles é o equatoriano Luiz Segovia, do qual se trata aí de um atleta de 24 anos e que atualmente ele defende o Independiente del Valle do Equador. O Palmeiras faz sondagens sobre esse atleta e a atual situação para a contratação aí desse jogador, ela não se mostra muito complexa. O outro nome aí de quarto zagueiro que consta aí na lista de possíveis reforços do Verdão é do paraguaio David Martínez, é outro zagueiro aí canhoto que atualmente ele se encontra no River Plate da Argentina. Esse atleta ele tem 23 anos e também é jogador da seleção paraguaia. Porém, meu amigo, o que esbarra na contratação desse atleta é justamente a vontade que ele tem de permanecer no River Plate. Os valores aí para aquisição de David Martínez, eles ficam aí na casa dos 20 milhões de reais. O Palmeiras já fez uma tentativa para a aquisição aí desse jogador, porém trata-se de uma contratação aí mais complexa, justamente aí pela vontade do atleta de permanecer no River Plate da Argentina, como eu disse aí anteriormente. E agora vamos falar sobre a lateral direita do Palmeiras. Esse setor aí também é uma posição considerada carente no atual elenco. E para essa posição, o jogador aí que ganha mais destaque aí na lista de contratação do Verdão é o uruguaio Giovanni Gonzalez. Ele é um velho sonho aí do Palmeiras. Esse jogador ele atua atualmente no Peñarol do Uruguai e também é jogador aí da seleção uruguaia. Esse atleta jogou junto com o Piquerez. Giovanni aí tem 27 anos e seu contrato ele se encerra agora em 31 de dezembro. Segundo informações aí, o valor de mercado de Giovanni Gonzalez, ele fica em torno de 12,7 milhões aí de reais. E trata-se de uma contratação que pode sair devido ao atleta aí ter seu vínculo encerrado no final desse ano. No meio-campo, o nome que ganhou força foi o de Guilherme Costa, jogador aí de 30 anos. Esse atleta ele é conhecido aí de Abel Ferreira, pois ele iniciou justamente a sua carreira aí no profissional no Braga. Ele teve passagens aí também em outros clubes aí de Portugal, também atuou na Turquia, na Polônia e recentemente ele estava no futebol chinês, atuando aí no Guangzhou City. Ele teve uma passagem bem curta aí no time chinês, porém esse atleta foi muito bem nessa passagem. Esse jogador atualmente ele se encontra livre no mercado, sem vínculo aí com nenhum clube. Portanto, é uma contratação que em tese não há aí grandes complicações para que ela ocorra. Outro nome aí também que foi ventilado nos bastidores de mercado do Palmeiras aí para o setor de meio campo é do uruguaio De La Cruz, do qual aí é atleta do River Plate da Argentina, tem 23 anos de idade. Esse jogador ele é irmão aí do meio campo Carlos Sanches, que joga hoje no Santos. A contratação aí desse atleta, porém, meu amigo, ela esbarra aí nos altos valores que giram aí em torno de 18 milhões de euros e também aí a vontade do atleta em atuar aí no futebol europeu. Portanto, a contratação aí de De La Cruz ela é tida como uma contratação muito complexa e difícil aí de se concretizar. Nome aí também como de Felipe Coutinho, que foi ventilado aí para estar aí pelo menos como uma contratação para o Mundial, pode-se dizer também que está quase que descartado no momento, devido a negociações aí em andamentos que o atleta está com o Arsenal da Inglaterra. Portanto, o futuro de Felipe Coutinho possivelmente seja sua ida aí para a Inglaterra. Agora vamos falar do ataque do Palmeiras. Um atacante aí de qualidade é o grande sonho aí de Abel Ferreira. Depois da desistência aí da negociação com Wesley Moraes, um atacante aí do Bruges da Bélgica, e da difícil situação para a contratação aí de Tati Castelhano, que poderia se dizer que basicamente ela também está quase aí que descartada. Os nomes que permanecem aí no radar da cúpula palmeirense é o de Yuri Alberto, do Internacional aí de Porto Alegre. O jogador tem 21 anos e a pedida para liberar o jogador ela é altíssima.
Também o Inter pede aí a bagatela de 20 milhões de euros, algo em torno aí de 128 milhões de reais. Portanto, meu amigo, essa negociação é considerada muito complexa no atual momento. O Elkson aí de 32 anos e atualmente sem clube é outro nome aí no radar do Palmeiras. Esse jogador ele fez sucesso no Botafogo Carioca em 2012 e ele foi para a China, onde ele empilhou títulos. Foi campeão aí 8 vezes, jogando pelo Guangzhou Evergrande e também aí pelo Xangai. Foi artilheiro também por 2 vezes lá no futebol chinês e até se naturalizou chinês, tendo passagens aí pela seleção chinesa. Esse atleta ele se encontra livre no mercado. Ele acabou de encerrar aí o seu vínculo com o Guangzhou Evergrande e se encontra sem vínculo com nenhum clube. Portanto, esse atleta trata-se de uma contratação que não é complexa para que o Verdão possa aí efetuar. Soteldo aí de 24 anos é outro nome que se encontra ali na lista de possíveis reforços para a temporada 2022. O jogador aí do Toronto, do Canadá, que disputa a Major League Soccer, ou seja, ele disputa aí o campeonato norte-americano, ele está também aí no radar do Palmeiras. O atleta ele está totalmente insatisfeito aí no clube e um possível retorno para o futebol brasileiro aí, ele não está descartado. Porém o Toronto ele não quer emprestar o atleta e sim vender o jogador aí em definitivo. E as cifras aí giram em torno de 6 milhões de dólares, o que fica aí na faixa de 34 milhões de reais. E inclusive recentemente houve uma proposta aí de empréstimo do São Paulo pela aquisição do jogador e foi negada pelo Toronto. Portanto, meu amigo, e Jefferson aí Soteldo, trata-se de uma contratação que, apesar de não ser tão simples, eu diria ser possível contratá-lo. O que pode esbarrar em uma eventual contratação são os valores altos de salários que o atleta aí recebe lá no futebol norte-americano. E para fechar, vamos falar de Agustín Alvarez, de 20 anos de idade. Esse atleta, ele atua no Peñarol do Uruguai e também é jogador aí da seleção uruguaia. É considerado uma joia aí do futebol uruguaio. Bom, a respeito aí desse atleta, trata-se de uma contratação complicada. Para começar, o alto valor para aquisição desse jogador, que gira em torno aí de 20 milhões de dólares pedido aí pelo clube uruguaio, ou seja, 113 milhões de reais. É muita grana, meu amigo. Portanto, Agustín Alvarez, trata-se de uma contratação complexa nesse atual momento para o Palmeiras fechar aí para a temporada 2022. Meu amigo palmeirense, esse é o atual raio-x das contratações aí do Verdão. Vamos ficar agora atento por dentro esses dias que devem se impitar aí novidades na área, chegando aí contratações para reforçar o Verdão para a temporada 2022. Se inscreva-se, deixe seu like, deixe seus comentários e para você o meu abraço. Até mais.